lugar mais assombrado do Brasil? Tem outros lugares? Qual que é a tua Não, eu opinião? acho que o mais assombrado do Brasil é o Recife. Super assombrado. Mas Recife? São Paulo tem ótimas histórias. Mas Quem por tá que aqui- Recife também? Acho que tem. Existe a Recife velha e a Recife mais nova. Todo lugar de memória tem fantasma. Todo lugar de trauma tem fantasma. Então é muito difícil uma cidade que não tem as suas próprias histórias. E muito provavelmente essas histórias vão estar conectadas a lugares de traumas ou de experiências difíceis. Sim. Então, todo lugar pode ser um lugar, desde que as pessoas estejam dispostas a ouvir quem quer contar essa história. O cemitério é um grande contador de história. Você precisa ir lá ver o que ele está a fim de te contar. Olha aí. Se você vai, converse com seus avós, converse com as pessoas mais velhas que viveram essa experiência. A gente acabou de passar por uma quaresma e teve muito esse assunto da quaresma. Todo mundo fala do Halloween, mas a época assombrada mesmo é a quaresma. Muito mais que Halloween. Muito mais. Porque a quaresma, dentro da nossa cultura cristã, católica principalmente, e isso é muito de voz, não é de cara que conta história de assombração, isso é muito de tradição familiar. As vozinhas não deixavam o cara olhar na rua depois das 10 horas da noite durante o período da quaresma, principalmente de quinta para sexta-feira, reproduzindo a quinta-feira a Santa Ceia e a sexta-feira da Paixão, que é o dia do martírio de Cristo. A quaresma faz referência aos 40 dias de Jesus no deserto. Uhum. Com o empoderamento imenso do diabo que estava tentando atentá-lo, e ele em isolamento. Então, ele em isolamento, o mundo estava sem a presença física dele, ele estava lá sendo submetido a todas as penitências que ele se propôs a viver, com o empoderamento do capeta. O capeta lá tentando atentar a ele, né? Tentando fazer ele se desviar. Então, esse período da quaresma é muito mais assombrado. Isso não sou eu que estou falando, quem falava eram as avós. Lobisomem se transforma na quaresma. Mula sem cabeça se transforma da quinta para sexta-feira na quaresma. Porque é tradição, isso é tradição, isso é tradição. O cara traz, não é uma história da carochinha, é tradição mesmo. E você que vai fazer necroturismo pelo Brasil, alugar um carro com quem mais entende de carros no Brasil é super fácil e rápido. Com a Localiza você encontra o ideal, do compacto ao SUV, sempre com uma frota nova e perto de você. E para ganhar ainda mais tempo, alugue o Fast Retirada Digital, onde você retira o carro pelo celular em menos de 5 minutos. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México, América Latina. A Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada detalhe para que a sua próxima viagem seja incrível. Tem algum lugar no mundo que você deseja ainda visitar exatamente em função de uma história de assombração, de um cemitério específico, de uma lenda? Nossa, sabe um lugar eu tenho vários lugares, mas eu tenho vontade de ir na casa do Amityville, lá nos Estados Unidos, que é daquele... mas os Estados Unidos tem umas tragédias assim, muito grandes, um assassinato de família, né? E aí depois vira um lugar assombrado. Tem alguns cemitérios que eu tenho vontade de ir ainda. Tem um cemitério de New Orleans, que é interessante porque ele tem um diálogo com o voodoo, porque eu gosto da ideia da cultura religiosa para explicar tudo que todo mundo sente ali, que é a parte legal do assunto, na verdade, porque eu não vou falar que eu não acredito, parece que eu me coloco no lugar do cético inteligente, né, meio iluminista, não é que eu não acredito, eu não vivi grandes experiências para achar que, até porque depois que você encontrar um fantasma, eu acho que a gente soluciona, depois que a gente encontra um fantasma, a gente soluciona, a gente falou, né, da morte como uma questão existencial, a maior questão existencial da humanidade é essa. O que acontece depois da vida? Se você tiver certeza que você encontrou um fantasma, que legal. O que a gente tá vivendo aqui vai ter ainda Tem continuidade. Vai ter um after, né? Tem um after aí. Tem um after. Tem uma festinha depois. Eu tô pronta, eu sou inimiga do fim, gente. Inimiga do fim, né? A gente é inimigo do fim, morreu, vai ter um negócio. Então tem muito lugar no mundo. Tem uma, assim, são coisas que às vezes são tristes, né? Tem uma floresta dos suicidas no Japão que falam que tem um lugar que as pessoas vão pra se suicidar. Ai, que horror! É que o índice de suicídio lá é gigante, né? Gigante. Mas dialoga com isso. Quer dizer, por que é? Como que se concebe isso? Por quê? Então tem essas coisas... Porque a gente entender... Na verdade, a gente tá falando tudo de medo, que é um ativo importante, que ninguém dá muito valor como um ativo no nosso cotidiano, mas o medo, nossas angústias, tudo isso serve
a um propósito de domínio, de dinheiro, né? A gente fala do centro da cidade de São Paulo, por que todo mundo estigmatiza o centro da cidade de São Paulo? Claro que tem um certo risco, mas você tem um destaque muito maior, por exemplo, para um roubo de celular no Vale do Anhangabaú do que na Paulista. Por quê? É a presença da pobreza? Qual que é o lance? Porque é um lugar super legal, o centro de São Paulo é super legal. A gente fez um monte de passeio lá e nunca teve nenhum problema. Nunca teve. Pra falar que nunca, em 3 anos e pouco, quando a gente tinha um intervalo entre a Capela dos Aflitos e a gente ainda ia no mesmo dia pro Cemitério da Consolação, o pessoal ficava meia horinha para se encontrar depois na estação do metrô. Teve um menino que teve um celular furtado do bolso no meio da Praça da Liberdade. Foi a única coisa em 4 anos de visita. Nunca aconteceu nada. Tá mais estigmado que qualquer outra coisa, né? Exatamente, é o estigma do lugar. Então, eu acho que... E esse assunto tem um magnetismo muito grande. A gente tem... Eu não sou profissional de turismo, mas eu percebo que existe uma compreensão de que grandes eventos satisfazem a demanda de turismo. Esse tipo de turismo de caminhar, de ir para lugares, museus, eles ainda não são muito explorados, em geral, no Brasil. Ninguém vai visitar um centro, falar, vou tranquilo. Mesmo as pessoas da cidade, muita gente, é que eu falei. Uma frase que eu adoro, fala, eu passo aqui e não imaginava que isso era assim. Eu até passa pelo lugar, mas não conhece o lugar, não compreende. E é ruim isso, porque voltando ao papo do senso de pertencimento, a melhor coisa que tem é você ir num lugar e se identificar com ele. Claro. Porque você acaba, inevitavelmente, trazendo também uma certa carga de responsabilidade para manter ele, para cuidar dele, para manter ele limpo, para exigir que ele seja cuidado. Gente é vida, né? Fluxo de gente é vida. Até gente que já foi embora é vida. É isso aí. E você já... Desculpa, você ia falar? Não? Você já pensou em levar o que te assombra para fora do Brasil? Tem planos ou não? Não tenho dinheiro, né? Não tenho. Qual o primeiro lugar que você levaria? Se pudesse levar eu tivesse tudo. Roma. Eu gosto de ir em lugares que eu... Me leva. Vão. Tô pronta. Você vai ficar com medo. Tudo bem. Ela vai ficar no restaurante comendo Roma uma massa. É muito legal. Roma, porque eu gosto... Para eu fazer uma experiência em algum lugar, eu preciso dominar ele. Claro. Completamente. Então, aqui em São Paulo, a gente faz atividades no Cemitério da Consolação, Cemitério do Araçá, Necrópole São Paulo e Cemitério Protestantes, que é menor, e o Cemitério de Santo Amaro. Para fazer uma experiência, eu faço sem nada. Eu não preciso de papel, não preciso de mapa. Fora, você teria que fazer uma imersão. Eu preciso fazer uma imersão. Então, o país que eu conseguiria fazer isso hoje em Roma. É na Itália e na cidade de Roma. Uma curiosidade que eu tenho sobre castelos. Todos os castelos têm uma história de assombração por trás? Tem muito castelo. Vamos falar de Roma. Por exemplo, Castelo Sant'Angelo. Amo o Castelo Sant'Angelo. Castelo Sant'Angelo é a tumba do imperador Adriano. Tá. Mas é que eu nunca pensei no imperador como eu tô indo visitar um morto. O que eu faço agora? Continuo indo? Eu morei na Inglaterra. Inglaterra. Fui num castelo em Leeds. Muito bom. Que era super assombrado. E é uma coisa ok. Vocês ficarem aqui à noite, os fantasmas vão aparecer e tal, e tá tudo bem, assim, não é que é um super tabu, mas essa é o diálogo com a memória do lugar, isso, não tem jeito. Melhor ver um fantasma em Roma do que um fantasma aqui em São Paulo, né? São legais. Eu gosto dos dois. O meu senso de pertencimento em São Paulo. O senhor respeite o meu senso de pertencimento. Eu vou pra Roma e você me liga de lá pra falar como é que tá. Me conta daí que eu conto daqui. Roma tem eu falei do Palácio do Sant'Angelo, que é muito legal, porque no Palácio Sant'Angelo tem uma aparição que é de olha que loucura, né? A gente falou do Papa Francisco, que é um amor, mas tinha uns papas que não eram tão amorosos assim, né? Ao longo da história. E esse cara chamado Mastrotita era o carrasco do Papa. Não é que ele torturava os papas, ele era o carrasco a serviço do Papa. Esse cara matou quase 600 pessoas, ele executou ele decapitava as pessoas em praça pública. Um dos lugares de execução era do lado do Palácio Sant'Angelo, e ele também matava a galera na Piazza del Popolo.
E esse cara, ele oferecia tabaco antes de matar. Então o pessoal fala que quando você tá andando por ali, se alguém oferecer tabaco, não aceite. Jamais. Jamais. Ainda bem que eu tô indo agora nessa fase mais careta, né? Porque antigamente eu aceitaria. Aceitar de primeira, né? Qualquer tipo de tabaco. Mastrotita, obrigado. Agora eu não aceito mais. Mas você vê, é uma história que você fala assim, pô, beleza, é um fantasma de uma figura histórica, uma memória ruim das pessoas. Ele ficou condenado a ficar nesse looping aqui, porque ele era um executor. Ele era um executor do Papa. Quer dizer, a gente fala, pô, mas como assim executor do Papa? A igreja matava? Matava. Naquela época matava.